Oi, meus pequenininhos do cestos, meus pequenos danadinhos. Então, a gente vai dar continuidade aos assuntos. Eu espero que vocês estejam conseguindo entender as minhas explicações. E assim, qualquer coisa me pergunta no grupo, gente, o que não está entendendo, porque eu estou sentindo falta de perguntas de vocês, certo? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os povos do Brasil, o povoamento do Brasil. Nós estávamos falando nas aulas passadas sobre o povoamento da América, né? Os povos que habitaram o continente americano. E aí o Brasil, a gente tem um capítulo só reservado para o nosso Brasil, que tem tantos povos tão bonitos, né, aqui. Então hoje eu vou fazer dois vídeos. Então, no primeiro vídeo eu vou falar sobre esse povoamento, como se deu, e vamos falar um pouquinho sobre os paleoíndios. Alguém já ouviu essa palavra? Então, índios do período paleolítico, né? Os nossos índios pré-históricos, é assim que são chamados paleoíndios. Então, nós sabemos que o povoamento do Brasil, ele se deu por cerca de 12 mil anos, que é o achado mais antigo que nós temos que comprova sobre isso, né? É claro que existem outros achados arqueológicos com 35 mil anos atrás, com 50 mil anos atrás. Então, não temos uma datação precisa de quando exatamente chegaram aqui, certo? Nós temos vários achados com várias teorias, certo? Mas a chegada desses primeiros povos ao Brasil, ele aconteceu em dois fluxos migratórios. Lembrando, por onde chegaram, tia? Mesmo que tenha as mesmas teorias sobre o povoamento da América. Lembra que existiam as rotas de chegada para o continente americano, que a rota de chegada mais aceita é a rota de Bering. Claro, chegando aqui, ele foi se espalhando por todo o continente americano, procurando sempre o melhor clima e melhores condições de vida e buscando desenvolver-se nas regiões onde viviam. Eram povos nômades e depois passaram a ser sedentários, né? Então, existiu, como eu estava falando na estante, existiram dois fluxos migratórios para o Brasil. O primeiro fluxo migratório, cerca de 14 mil anos atrás, mais ou menos, era de origem negroide. Professor, é um termo pejorativo, negros, não. Negroides de origem africana mesmo, que vieram diretamente da África para cá. E aí, o fóssil de Luzia, lembra que a gente falou sobre ele? Esse fóssil de Luzia, ele tem as características de negroides. E aí a gente vê que veio diretamente da África para o nosso território. E um outro fluxo migratório é a população de origem chamada mongol. E aí essa população de origem chamada mongol, ela é de origem mais asiática, é o povo de uma pele, uma coloração, são os verdadeiros índios, né? Com a coloração mais morena, mais de cabelo um pouco mais liso, com olhinhos mais puxados, e aí é chamado povo de origem mongol. Então, no Brasil, existem vários sítios arqueológicos. Como nós vimos, a maior parte dos sítios arqueológicos do continente americano está no nosso Brasil. Então, dentre eles, nós podemos citar o de Serra da Capivara, que fica no Piauí, né, que a gente já viu vídeos e tudo mais sobre ele, onde fica a maior parte das pesquisas da Niede Guidon, onde ela desenvolve essas pesquisas, então, cada vez mais achando vestígios sobre a pré-história brasileira, e não só brasileira, mas todo o continente americano. Existe o de Lagoa Santa, que é em Minas Gerais, o Vale do Peraçu, que fica também em Minas Gerais, e o de Pedra Pintada, no Pará. Claro, tem outros sítios arqueológicos no Brasil, não são só esses, mas citando esses para que vocês relembrem. Então, o paleoíndio do Brasil, os povos paleoíndios do Brasil, foram divididos em algumas categorias. A primeira categoria são os umbus. E aí eles viveram no Brasil. Isso são datações, não são precisas, gente, mas datações a partir dos estudos arqueológicos que são feitos entre cerca de 9.500 a 15 mil anos antes de Cristo. É quando eles viveram aqui.
As principais características dos umbus era a construção de ferramentas de pedras. E aí, depois dos umbus, vieram os humaitás. Os humaitás, eles eram pescadores, catadores, coletores. Depois dos humaitás, a gente coloca os sambaquis, os povos dos sambaquis, que daqui a pouco eu vou fazer um outro vídeo falando só sobre esses sambaquizeiros, certo? Que é muito importante para que vocês conheçam. Eles viveram aqui há cerca de entre 5.000 a 4.000 anos antes de Cristo. Era chamado povos litorâneos, porque eles viveram praticamente em todo o litoral brasileiro, certo, gente? E aí, depois dos povos dos sambaquis, vem os marajoaras. Os marajoaras foi de 1.000 anos antes de Cristo a 1.000 depois de Cristo. Então, os marajoaras, eles viveram na Amazônia, eram agricultores, eles fabricavam também utensílios de cerâmica, para poder, assim, ser usado por seu povo. Depois dos marajoaras, nós temos o Itararés, e aí viveu aqui no Brasil há cerca de 3.500 anos antes de Cristo. Habitavam regiões mais altas do Brasil, onde tinham pontos mais elevados onde eles viveram, e eram conhecidos por ser construtores de casas subterrâneas. Acho que eles estavam querendo se esconder de alguém, né? Acho que eles pensavam, daqui a pouco chegam pessoas diferentes. Então, assim, é classificado alguns povos e os nossos paleoíndios do Brasil, certo? Os índios do período paleolítico. Então, no próximo vídeo eu vou falar para vocês sobre os povos dos sambaquis. Vai ser um vídeo só sobre isso, para que vocês entendam o que é um sambaqui, por que esses povos são chamados povos do sambaqui e por aí vai. Vamos até o próximo vídeo, gente.